Boa tarde, aqui irmão Zezinho, como é que você está? Gravando mais um vídeo aqui para meu canal no YouTube. Gostaria de ler aqui Romanos 8, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que eu estou lendo esse versículo e qual é o assunto que eu quero falar? Pelo que a gente está vendo, né, acontecer aí no meio cristão, no meio evangélico, nas igrejas. Mas, irmão Zezinho, o que está acontecendo? É que muitas pessoas, eles não entendem, né? Eu vejo muitos debates aí a respeito do novo, né? O novo. E o que é o novo, né? É pessoas pregando o evangelho mais como psicólogo do que como verdadeiros homens de Deus. É pessoas que não pregam mais Jesus, né? Prega mais conceito de homens, né? Pregações que fala mais, coloca mais o homem em evidência do que o próprio Deus, quer dizer, o homem é o centro de tudo, né? Pessoas querendo introduzir hoje nas igrejas, né? Quando eu digo igreja, eu digo pessoas que se reúnem, né? E essas pessoas esquecem que o evangelho, na sua essência, o que é a essência do evangelho? A essência do evangelho não é letra. A essência do evangelho não é usos e costumes. A essência do evangelho é o próprio Deus, né? E o que nós vemos hoje, nesse evangelho que é pregado hoje, é um evangelho meramente carnal e humano, né? Então hoje as pessoas não se sentam mais como os pregadores do passado, né? Para pregarem, pregar Deus para as pessoas, pregar Deus que liberta, pregar o Deus que transforma. Hoje se reúne para discutir questão meramente carnal. Se devemos aceitar o grupo B ou se devemos aceitar o grupo C, né? Tem várias questões aí, né? Pessoas que divórcio, homossexualismo, né? Então, tatuagem, se a pessoa pode fazer ou não, e várias questões aí que eu não vou entrar aqui no mérito da questão, porque senão esse vídeo ficaria muito grande. Mas, olhando pelo lado do que é o evangelho, do que eu conheço o evangelho, qual é a essência do evangelho, né? Está faltando o quê? O principal ingrediente do evangelho, que é o poder de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele diz: não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. O próprio apóstolo Paulo, Deus fez uma mudança radical na sua vida. Mas será que foi o apóstolo Paulo que tomou decisão sozinho de mudar? Não, é o poder de Deus. É para isso que existe o poder de Deus. Porque se a Bíblia ela fosse um livro, se o cristianismo fosse uma filosofia de vida, se o cristianismo fosse apenas a boa vontade humana, então o que aconteceria? Ela seria como as demais religiões. Não. O verdadeiro cristianismo, ele tem algo muito importante por trás, que é o quê? O poder de Deus. Mas por que o poder de Deus, irmão?
O poder de Deus, ele é necessário. Por quê? Porque é ele que vai justamente trabalhar a carne do homem, as vontades do homem, os desejos do homem. Esse dia eu disse na igreja que há um inimigo tão grande, mas tão grande, maior até que o diabo, que somos nós mesmos. É as minhas vontades. Então eu chego na igreja, por exemplo, eu aceito Jesus como meu Salvador. Então o que acontece? Eu preciso que o poder de Deus, ele introduza na minha mente, no meu coração, a essência que vai mudar. Porque eu não posso permanecer no Evangelho da maneira que eu venho no mundo. Por isso que Jesus disse assim, é necessário vos nascer de novo. O que é o nascer de novo? É ser transformado. Mas ser transformado pelo quê? Pelo poder de Deus. É o poder de Deus que transforma. Entendeu? Então, se a igreja não tiver o poder de Deus, ela não tem nada. É que Paulo falou. Se não tiver o poder de Deus que molda o homem, que muda o homem, o espiritual, não adianta nada. Por quê? Porque aí vai ficar o homem carnal. Aí é por isso que hoje os pastores virou mais palestrante. Vou dar palestra. Virou mais psicólogo. Entendeu? Estão usando mais a psicologia. Né? Tem pastores que em cima do púlpito estão até receitando remédio para os irmãos. É por isso que há nas igrejas tantas pessoas sofrendo de depressão. Você entendeu? Doença psicotemática que fala, né? Não sei se é o termo certo. Por quê? Porque não tem o poder de Deus. A igreja, ela abandonou o poder de Deus. Ela acha que simplesmente por eu conhecer, por exemplo, a teologia, a temática, né? Conhecer aí como se fala em público, que isso vai levar as pessoas a ser transformadas. Gente, eu, nesses anos de fé que eu tenho, eu vi tanto como Deus trabalhou na vida de muitas pessoas. Deus mudou as pessoas. Mas era no tempo que a igreja, ela não tinha essa fixação pela teologia, pelas coisas carnais. Ela buscava o poder de Deus, buscava de joelho. E Deus dava, e Deus transformava, e Deus libertava. E por que Deus não liberta hoje? Porque é exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Porque os que querem andar segundo a carne desagradam a Deus. Então o Espírito Santo, ele se afastou. Porque Deus é assim. Se Deus falar para você fazer determinado tipo de coisa, e você não fazer aquilo que Deus manda você fazer, e fazer o que você quer, Deus simplesmente sai fora. Entendeu? E isso nós temos, várias pessoas na Bíblia, principalmente no Velho Testamento. O rei Saul, a partir do momento que ele quis andar segundo a vontade dele, o que aconteceu? Deus o abandonou, Deus saiu da vida dele. Você entendeu? O próprio Davi rogou a Deus para que Deus não abandonasse, não tirasse o Espírito, porque o Espírito Santo é essencial, simplesmente para domar esse homem. Agora eu vejo muitas pessoas dizendo, não, porque agora nós temos que lidar com a questão do divórcio, né? Porque o homem pode casar de novo e não sei o quê, e aí tem gente que tem 3, 4 mulheres. Mas eu pergunto, por que essas pessoas, quando acontece o problema no primeiro casamento, eles não vão orar, não vão buscar Deus para o Espírito Santo, Deus tomar conta da situação e resolver os problemas, e eles viver bem? Por que eu tenho que introduzir hoje nas igrejas grupos de pessoas que não são transformados, que continua na prática do pecado, simplesmente por quê? Porque eu quero agradar uma sociedade que não conhece o poder de Deus.
Então isso é sério, entendeu? Ainda ele diz aqui, ó, nem tampouco apresentai vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa graça, ela tem que ser misturada com o poder de Deus, para que Deus possa entrar na vida da pessoa e mudar a pessoa. Não eu querer hoje, com as minhas teorebas, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho, querer introduzir no corpo de Cristo pessoas que vivem segundo o mundo, pessoas que vivem segundo o pecado, pessoas que vivem na desobediência, mas querem o evangelho, entendeu? Porque o evangelho a pessoa tem que mudar de vida. Foi o que Deus, não foi isso que Jesus falou para Nicodemos? É necessário vos nascer de novo. Nascer de novo é o quê? É mudar de atitude, mudar de vida. Agora, se eu quiser trazer para a igreja hoje pessoas que continuam na prática do pecado, na prática de tudo aquilo que a Bíblia condena, o que vai acontecer? Eu estou fazendo que essas pessoas, eu quero introduzir ela no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, elas não vão introduzir. Por quê? Porque o espiritual com o carnal não se une. Ou você é espiritual ou você é carnal. Entendeu? Então o que me admira muito é esses palestrantes hoje dizer, não, porque a igreja ela tem que conviver com o novo. Deus vai se afastar. Como nas cartas, você pode ver nas cartas de Apocalipse, todas as 7 igrejas, ela tinha um problema e Deus reclamou dela. Será que hoje, se a igreja dobrasse o joelho e fosse orar a Deus, todas as denominações em geral, será que Deus não teria nada para falar das igrejas? Para falar dos pastores carnal que estão em cima do púlpito, que prega hoje uma mensagem que não muda a vida de ninguém, que não transforma a vida de ninguém, que a pessoa entra na igreja roubando e continua roubando, que a pessoa entra na igreja adulterando e continua do adultério, que a pessoa continua nas práticas dos pecados, entendeu? Usando os seus membros, usando os seus olhos para a inveja, para olhar aquilo que não é de Deus, a sua boca para criticar, para maltratar, para fazer coisas erradas. Simplesmente por quê? Porque não tem o poder de Deus. Simplesmente porque deixaram de acreditar no poder de Deus e de buscar. Entendeu? Então, não adianta. O que vai levar a igreja, essa igreja do nosso tempo, essa igreja do tempo do fim, a sua derrota é exatamente porque ela quer unir o espiritual e o carnal. O carnal é meu, o espiritual é de Deus e não vai se unir. É preciso que você dê a sua vida para Deus mudar. Não você querer mudar você da mesma maneira que você pensa, com seus não, é porque eu não vou acreditar assim, eu vou acreditar da minha forma. Deus não vai mudar você. Deus não é subordinado a nós. Entendeu? Entendeu? Porque uma das coisas que mais, a Bíblia diz que os que andam segundo a carne não pode agradar a Deus. Então não adianta pastores hoje, palestrantes, tentar introduzir esses grupos de gente que não tem transformação de vida, que não tem vida transformada, que não tem vida diante de Deus, que não é espiritual, no corpo de Cristo. Você não vai conseguir introduzir. O carnal não vai entrar no corpo de Cristo. Corpo espiritual místico, que é a igreja que está esperando o arrebatamento, que vai morar no céu. Ou que vai reinar com Cristo. Tá bom? Então é isso que eu tenho para dizer, né? Não adianta. Ah, porque o pastor fulano de tal lá,
o pastor Silas Malafaia, Josué Gonçalves, não sei quem, você entendeu? Esses são os 2 nomes que eu citei. Falou que eu tenho que... Não, você tem que ir para a Bíblia, ver o que Deus quer de você. É Deus que quer, não é homem, não. Entendeu? Ser espiritual depende de Deus e do Espírito Santo, não depende de homem nenhum, não. Tá bom, então? Que Deus abençoe você, eu vou parar por aqui. Tá bom? Mas o problema da igreja dos nossos dias é isso. Que estão querendo introduzir o carnal no espiritual. E não dá certo. Deus tem as suas regras, tem os seus conceitos, tem aquilo que Ele quer. E Deus não vai negociar com o homem. Pode ver Israel. Israel, Deus tinha todo um plano para Israel. Mas a partir do momento que Israel quis andar nos seus próprios caminhos, pode ler no Salmo 103, 82, versículos 7 e 8. Deus diz, o povo, ele andou segundo as suas próprias vontades. O povo não quis a exuberância de Deus, ele não quis domínio de Deus. É por isso que aconteceu com Israel o que aconteceu. O povo não quis Deus, não quis as ordenanças de Deus. Agora você acha que Deus vai aceitar dessa igreja carnal, dessa igreja hoje, que vive somente aceitando coisas carnais? Você acha que Deus vai aceitar também? Deus não vai aceitar. Por mais que Ele ame você, por mais que Ele me ame, Ele não vai aceitar minhas condições. A condição é dEle. É Ele que impõe a sua condição, a sua vontade. O próprio Jesus disse, não foi só uma vez não, várias vezes Jesus disse, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Nem o próprio Cristo, Ele fez a vontade dEle. Ele fez a vontade de Deus. Agora, você acha que essa igreja da nossa época, igreja do fim, do século 21, você acha que Deus vai aceitar? Porque alguém vem aí falar bonito. Ah, porque Deus... Não, porque Deus é amor, porque Deus não sei o quê, Deus ama a todos. Claro que Deus ama a todos. Mas não é porque Deus ama a todos que Deus vai aceitar qualquer coisa, não. Entendeu? Entendeu? Não. Então o que a igreja precisa hoje é saber de uma coisa. Que Deus é Senhor. E o homem não é senhor de nada. Se você quiser ser senhor da sua vida, você vai para a condenação eterna. Porque você vai fazer somente o que você quer. Tá bom? Um abraço do seu irmão Zezinho. Fica com Deus. Que Deus abençoe e tenha misericórdia das nossas almas.